tudo der certo, Jesus me abençoar, para que eu consiga subir isso aqui, eu posto sim, tranquilo. Na realidade, eu vou postar, eu vou mandar depois o link. É no YouTube, né? Que a Karine pediu pra gente. Espera aí um pouquinho. De nada. Vamos lá. Beleza. Temos 18 pessoas. Vamos lá. Então, vamos continuar. Pessoal, então agora, ó, vocês vão ver a minha carona feia aí, mas é porque eu vou ler aqui o enunciado do exercício. Eu vou apagar primeiro a lousa. E aí eu vou ler o enunciado, a gente vai resolver isso aí. Vocês vão ver como é simples. E antes que alguém diga, olha, estava tudo legalzinho, a receita, a letra estava bonitinha. Então, quem fez a letra da receita foi minha mulher, não fui eu não, tá? Por isso que a lousa virou esse regaço agora. Bom, agora, gente, Papai do Céu nos proteja e vamos trabalhar. O cara fala assim, ó. Achei. Ó, fala assim, fosgênio, COCl2, é um gás venenoso. Inalado reage com a água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, HCl, provoca graves danos pulmonares, levando finalmente à morte. Por causa disso, foi até usado como gás de guerra. A equação química dessa reação é, então vamos lá, COCl2, COCl2, mais água, dando CO2 mais 2HCl. Essa, Como gente... você chama essa setinha, professor? Hã? Como que você chama essa setinha? Aqui é assim, ó. O fosgênio, o mais reage com. Fosgênio reage com água e forma, certo? Ou resulta, né? Em gás carbônico e ácido clorídrico. Tudo bem? Tudo bem. Então, olha só. Essa equação, ela já está balanceada. Mas uma coisa que ele não deu são as massas molares. Então, eu vou colocar essas massas molares aqui no cantinho, ó. O carbono vale 12U, o O vale 16U e o Cl vale 35,5U. De onde eu tirei isso, pessoal? Da tabela periódica. Certo? Eu tirei isso. Ah, e o H vale 1. 1. Eu tirei lá da tabela periódica isso aí. Aí, essa é a receita do bolo. Ó, uma xícara desse cara reage com uma xícara desse, formando uma desse e 2 xícaras desse. Aí, olha a pergunta que ele faz. Se uma pessoa inalar 198 miligramas de fosgênio, então, ó, o que ele... Ela morre, ué. Hã? Então... Ela morre, ué. Depende da quantidade que ele inalar. Se ele inalar muito pouco, pode ser que ele não morra. Pode ser que dê tempo de salvar o cara. Agora, se ele inalar bastante, aí já era. Um abraço. Porque, assim, a quantidade de HCl ela é proporcional à quantidade de fosgênio que você inala. Então, se ele inalou bem pouquinho, vai formar pouco desse cara, não vai ter problema pulmonar. Não vai nem morrer. Agora, se ele inalar um pouquinho mais aqui, e 198 miligramas é muito pouco. Porém, pode ser o suficiente, sim, para matar. Igual você falou, o cara morre. Pode ser o suficiente. Aí a gente teria que dar uma olhada qual seria a lethal dosage, né? A LD dele, né? Nas condições, né? LD 50, LD 70, enfim, para ver qual que é o risco, né? De morte dele. Mas vamos lá. Se uma pessoa inalar 198 miligramas de fosgênio,
a massa de ácido clorídrico em gramas. Então, gente, olha o que ele quer. A massa em gramas, ó, de HCl, né, nos pulmões, que seriam formadas nos pulmões. Então, nós vamos calcular isso agora. Porém, olha só, eu sei que uma xícara desse, aliás, primeira coisa, de quem ele falou? Ele falou do fosgênio e ele falou do ácido clorídrico. Ele pediu para mim alguma coisa, ou pediu para a gente. Espera aí um pouquinho só, gente. Eu não sei se eu comecei a... Estou gravando assim. Ele não falou nada para a gente, ele não pediu nada, ele não deu dado nenhum da água, muito menos do CO2. Ele só falou do fosgênio e ele falou do HCl. Então, a gente vai olhar para esses dois, certo? Se, por exemplo, uma xícara de farinha tem um monte de coisa e precisa lá de 2 ovos, se eu não tiver uma xícara de farinha, quantos ovos eu vou precisar usar? Ah, mas e o que vem no meio? Água, sal, açúcar? Dane-se, eu estou falando desses dois. Professor, Pode falar. repete essa parte que você foi explicando da receita sobre a fórmula química. É assim, ó. Uma xícara desse cara reage com, né? Reage com uma xícara desse cara, forma uma xícara desse e 2 xícaras desse. Só que o cara falou assim, bom, se eu tiver isso aqui desse cara, quanto que eu formo desse? Aí entra naquele problema que eu falei para vocês na receita anteriormente. Na receita, no lugar da xícara, o cara pode dar massa. E aonde que a gente pega a massa de uma xícara? Na molécula. Certo? Então, o que nós vamos calcular? Nós vamos calcular aqui no cantinho, ó, a massa do fosgênio e eu vou calcular a massa do HCl também. Então, ó, do carbono, a massa é 12 vezes 1, 12. Do oxigênio, a massa é 16. Então, eu vou colocar o 16 vezes 1, 16. Isso aqui já dá 28. E aqui, a massa do cloro é de 35,5. Vezes 2. Vezes 2, certo? Isso aqui vai dar 71. 71 com 28, quanto é que dá? 99 gramas por mol. Eu sei, então, que cada xícara de fosgênio, ao invés de eu chamar de xícara, se eu quiser chamar de massa, cada xícara dele, aquele volume, aquela xícara, tem 99 gramas. E do ácido clorídrico, do HCl, ó, o H vale 1 vezes 1, 1. O Cl, 35,5 vezes 1, 35,5. Então, isso aqui você vai ter um total de 36,5 gramas. Significa, então, gente, que cada xícara de HCl vale 36,5 gramas. Então, da minha receita, o que eu sei? Uma xícara desse cara forma 2 xícaras desse cara, não é? Vamos escrever aqui. Só que agora não vamos escrever como xícara. Se você escrever como xícara lá na hora do seu vestibular, na prova dissertativa, numa segunda fase, por exemplo, o cara já vai meter um X na tua questão. A gente vai falar agora em mol. E a gente sabe que 1 mol de COCl2, uma xícara desse cara, forma 2 xícaras de HCl. Só que lá, ele chamou as xícaras de massa, valor em massa, não em xícara. Quanto vale uma xícara de fosgênio? 99 gramas. Então, cada 99 gramas, ó, uma vez 99 gramas de fosgênio origina 2 xícaras de HCl. Ou seja, quanto vale cada xícara?
36,5. Então, aqui são 2 vezes 36,5 gramas. Tudo bem até aí? Onde que eu peguei esses dados? Na minha receita. Quem falou isso para mim, ó, foi a equação, foi a receita que falou isso para mim. Tudo bem? Bom, eu sei então que 99 gramas desse cara formam 2 vezes 36,5 gramas desse cara. Mas eu tenho 99 gramas lá? Não. Eu não inalei 99 gramas. Eu só inalei quanto? 198 miligramas. E aí você fala assim para mim, ô professor, eu preciso passar miligrama para grama? Aí vai uma manha para vocês, ó. A unidade aqui, pessoal, é grama, ó. A unidade é grama e aqui a unidade é grama. Aí você fala, professor, não. No primeiro, a unidade é miligrama. Não, olha o nome, ó. Miligrama. Aqui, grama. A unidade é grama. Só que aqui eu tenho o prefixo mili. Ok? Então, olha, como aqui ele deu massa e aqui ele deu massa, o que eu posso fazer? Como essa regra de... Nós vamos colocar uma regra de 3. Ele quer quanto de HCl é formado? A partir de 198 miligramas de fosgênio. Então, olha só. Eu sei que 99 gramas desse cara formam 2 vezes 36,5 desse cara. Eu preciso transformar aqui embaixo para grama? Não, porque essa regra de 3, como eu ia dizer, ela é diretamente proporcional. Sendo uma regra de 3 diretamente proporcional, se eu colocar embaixo dessa unidade de massa outra unidade de massa, mas com outro prefixo, por exemplo, eu vou encontrar aqui, ó, o valor de x no mesmo prefixo. Ok? E eu deixo para transformar em massa, em grama, perdão, no final. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Pode falar. Ali você ignorou a água e o CO2 porque não está pedindo no enunciado? Exatamente. Ele só falou desse cara e desse. O resto... Professor, pode falar. ali tá pedindo em gramas, mas a gente tem, ele tá perguntando quantos vai formar a partir de 198 miligramas. A gente só vai ter que transformar aquelas miligramas em gramas, só que proporcionalmente, não é? Vai virar tipo 1,98 gramas. 0,198 gramas. Na realidade, você divide por 1000. Anda 3 casas para a esquerda. Só que aqui, uma manha é o seguinte. Quando ele pede em tonelada, se aqui fosse tonelada, você não precisaria mudar a unidade. Porque tonelada é megagrama. A unidade é grama, só que está com o prefixo mega. Ou seja, está vezes 10 a sexta. Ele já está indicando na sua unidade aqui. Certo? Aqui é 1000 vezes menos que o grama. Certo? Então, olha só. Quando eu faço essa regra de 3 aqui, eu encontro aqui outro valor, um valor, só que na mesma unidade que esse lado aqui, ó. Porque essa regra de 3 é diretamente proporcional. Então, vou achar o valor de... Se eu tivesse transformado em miligrama, se eu quisesse deixar igual, ou é errado fazer isso? Não, aqui, por que nós vamos transformar no final? Porque ele está pedindo a massa em grama. Tudo bem? Uhum. Aí nós vamos transformar. Se ele não tivesse pedido a massa em grama, essa regra de 3 acabaria aqui, no resultado. Só que aqui, como ele pediu a massa em grama, o resultado que a gente achar aqui é só dividir por 1000, a gente chega em grama. Certo? Mas, por exemplo, se ele der em tonelada, aqui como eu falei agora há pouco, aqui você pode colocar embaixo de grama tonelada, aqui você vai achar em tonelada. Se aqui ele está em nanograma, aqui você pode colocar em nanograma. Aqui você pode colocar o X direto, que você vai achar em nanograma. Se aqui ele dá em micrograma, você vai achar aqui em micrograma. O que vocês têm que levar em consideração é o seguinte, ó. Aqui tem que ser massa e aqui tem que ser massa. Então, se eu estiver falando de massa de um lado, eu tenho que falar de massa do outro. Se eu estiver falando de volume de um lado, eu tenho que falar de volume do outro.
Se eu estiver falando de comprimento de um lado, eu tenho que falar de comprimento do outro, para a gente poder fazer vamos colocar assim, essa jogadinha das unidades aqui. Mas, por exemplo, se aqui for massa e aqui for volume em ml, eu já não posso jogar aqui em miligrama. Eu tenho que transformar em grama automaticamente. Certo? Então, que fique claro que, dos dois lados, se a regra de 3 ela é diretamente proporcional, gente, a unidade é a mesma. Então, por exemplo, se aqui é massa e aqui é volume, a resposta aqui vai ser em volume. Ok? Só que na unidade que, por exemplo, se aqui é litro e eu trabalhei aqui ml, aqui a resposta é em ml. É sempre na linha horizontal, ó. Grama, grama, miligrama, miligrama. Por isso que ela é diretamente proporcional. Ok? Vamos fazer essa continha aqui, ó. 36,5 vezes 2 dividido não, vezes 198 dividido por 99 vai dar 146 miligramas. Ó, 146 miligramas. Ok? Aí... Não, peraí, professor, o que você fez aí? Eu fiz assim, ó. Multipliquei em cruz aqui, ó. Como é que é a conta que eu também não entendi? Ó, 2 vezes 36,5 vezes 198. Ó. Ó, 99 vezes x igual a 198 vezes 2 vezes 36,5. Tudo bem? Aí você vai fazer 2 vezes 36,5 vezes 98 dividido por 99. Isso aqui vai dar 146 miligramas. Aí, pessoal, ele fala assim, ó. Bom, ele quer a massa em grama. Aí, o que você vai fazer para passar a massa para grama? Você vai dividir por 1.000. O que é dividir por 1.000? Presta atenção aqui, ó. Se você pegar a vírgula que está depois do número aqui, andar 3 casas para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. 0,146. Só que se vocês olharem nas respostas do exercício, lá está tudo em notação científica. O que a notação, o que a notação científica fala para a gente? Vamos caminhar com a vírgula aqui, ó, até chegar no último número inteiro, diferente de 0. Não pode ser 0 antes da vírgula aqui. Tem que ser um número inteiro de 1 a 9. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar essa casa aqui, 2 casas para cá. Professor, Vamos lá. eu acho que eu já achei a resposta, mas mesmo sem fazer notação científica. Porque todas as respostas, os números não têm nada a ver com a quantidade em miligramas, exceto a B. A B, se a gente passar para essa quantidade aqui, em notação científica, vai ficar 1,46 mesmo. Isso, exatamente. Assim, foi por exclusão, certo? Isso. Mas ensina aí, professor, como que a gente faz. Isso, então. Eu estou colocando isso aqui como se você estivesse fazendo uma prova de segunda fase. Se você não tem a referência, não é uma questão objetiva. Então, o que você colocaria? Você vai pegar aqui, ó, a vírgula que está aqui, vai andar 1, 2 casas para a esquerda e vai deixar antes dessa vírgula um número diferente de 0, de 1 a 9. Então, aqui, ó, se eu andasse 3 casas, eu tinha que colocar um 0 aqui na frente. 0,146. Como não pode ser 0, eu vou andar a vírgula até o 1. O 1 pode. Então, fica 1,46 agora, vezes 10. Agora, quantas casas eu andei para a esquerda? 1, 2. Não é isso? Se eu andei 2 casas para a esquerda, aqui, ó, meu expoente dá menos 2. O quê? Gramas. Ok? Professor, Pode falar. colocou menos 2 porque teve que andar 2 casas para o sentido oposto, não foi? Isso. Foi à esquerda.
Exatamente. Entendi. É isso mesmo. Tá? Você anda a vírgula para a esquerda, você diminui 2 casas aqui. Então, pensa assim, Mas, ó. professor, Oi, no exercício tá vezes 10 a menos 1. o quê? Na opção, na B, que é a certa, tá vezes 10 a menos 1. Não, então eu digitei errado. É menos 2. Pode colocar aí. 10 a menos 2. Ou eu fiz alguma conta errada aqui. Mas é mais fácil eu ter digitado errado. Vamos lá. Se tiver errado mesmo, eu vou pagar um mico, velho. Não, é 10 a menos 2. Povo, tudo bem até aqui? Professor, eu acho que Sim. 10 a menos 1. Hã? Porque eu fui pesquisar a questão agora no Google e nas opções do Google tá menos 1. Então, peraí. Deixa eu fazer a conta de novo aqui. Vamos Assim, raciocinar. Professor, 146 dividido por 1.000 dá 0,146. Ah, é verdade. Tá certo, tá certo, tá certo. Não, não, tá certo. Se eu dividir por 1.000, dá 0,146. Eu caminhei uma casa para cá, certo? Tá certo, é 1,46 vezes 10 a menos 1. É o que eu tinha colocado antes. Eu fico comigo lá. Tá certo. é isso mesmo. Isso. Eu estou fazendo uma coisa e pensando em outra. Mas é isso aí mesmo, tá certo? Não tem erro não. Voltando aqui. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Vocês conseguiram captar a proporcionalidade entre as substâncias? Eu não. Acho Sim. que sim, professor. Por enquanto, tranquilo. E assim, ó. Aí, quando vocês falam por enquanto está tranquilo, sabe o que isso significa? E aí envolve interpretação do enunciado. Vocês concordam comigo? Porque desenvolver esse raciocínio aqui, ó, é super simples. O problema é a gente interpretar o enunciado, igual o mol. Mol é a mesma coisa. Se você desenvolver que 1 mol é 6 vezes 10 a 23 e muda a massa, beleza. Agora, se você começar a complicar, florear muito no enunciado, você pode ferrar a vida do cara. É aí que mora o perigo disso aqui. Tá? Por que eu digo? Olha só, eu formei aqui 0,146 miligramas de ácido clorídrico. Beleza. Suponha que lá naquela nossa receita, nós formamos 21 bolinhos. Ao final da receita, eu tinha só 10, por exemplo. Eu fiz e só deu 10 bolinhos. Qual foi o meu rendimento? Então, pode ser que essa reação aconteça e não dê esse valor menos? Sim, pode. Pode ser, por exemplo, que essa substância aqui, ó, ou essa, sejam impuras. Sim. Exemplo, se você pega 1 quilo de pó, por exemplo, 1 quilo de pó branco, e você pode afirmar, tipo, 100%, isso aqui é calcário, ou isso aqui é cocaína, ou isso aqui é sal de cozinha, isso aqui é açúcar, só olhando para ele? Não. Pode afirmar. Inclusive, há uma coisa muito interessante. Não sei se vocês já viram em filme policial, ou mesmo aqui no Brasil. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Ah, não. Ó, aqui no Brasil, não sei se vocês já viram, os policiais, quando eles apreendem um carregamento de cocaína, ele põe o dedo na cocaína e põe na boca, põe na língua. Por que ele faz isso? Para ver se ela é. Pra saber se é cocaína mesmo. Para saber se ela está. Vou colocar assim, pura ou não. Tá? Para saber se ela está pura ou não. Quando eu fiz estágio no IML lá em Bauru, a gente ia fazer análise
A gente fazia muita análise. Assim, o cara chegava lá parado, né, morto, e você tinha que fazer análise do que o cara morreu. E aí, nós tínhamos cocaína pura para montar soluções e fazer os testes lá para comparar com o sangue do cara e tal. Uma vez eu perguntei para a toxicóloga, eu falei assim, por que o cara coloca o dedo na cocaína e põe na boca? Aí ela abriu um saco de cocaína e falou para mim, põe o dedo aí, põe na boca. Eu falei, não. Ela falou, não vai acontecer nada. Pode colocar o dedo e pôr na boca, vai por mim. E eu fiz isso. Cara, para tirar o amargor da boca, demorou quase uma semana. Eu quase vomitei de tão amargo que é aquele negócio. E outra coisa, amortece a boca inteira. Eu não sei como é que uma pessoa consegue cheirar aquilo, na boa, certo? Então, por que o cara faz aquilo? Porque para saber se ela está muito amarga. Se ela tiver, quanto mais amarga ela estiver, mais pura ela é. Quanto menos amarga ela estiver, menos pura ela é. E aí os caras têm os protocolos deles, ó, o que fazer, quando manda para um lugar, quando manda para outro, se tem que fazer análise, se não tem. Aí tem os protocolos deles dentro da polícia lá. Mas, veja, eu não posso pegar um saco, então, de pó branco e falar, isso aqui tudo é cocaína. Pode ser que, por exemplo, que nem os caras fazem, né? O povo fala assim que mistura farinha ou pó de giz junto com a cocaína para fazer render, né? Igual o posto de combustível, gente. Se você pegar a gasolina, quanto mais etanol você colocar, o cara vai dissolver, você vai ganhar no volume. Aqui a gente compra por volume, não compra por massa, certo? Então você vai ganhar no volume ali. Você está fazendo o quê? Batizando, você está fazendo com que aquela gasolina renda, ok? Os caras que trabalham com droga e outros produtos também, eles também fazem isso. Eles colocam outras substâncias para fazer render aquilo que ele está fabricando. Então, no caso da cocaína, o que o cara faz? Ele pode misturar farinha, maisena, ele pode misturar um monte de coisa branca ali que o cara que vai cheirar não vai estar sabendo o que tem. Maconha, por exemplo, você pode colocar cocô de vaca, você pode colocar orégano, que o cara não vai perceber o que ele está fumando. Certo? Então, quando você adiciona uma coisa estranha em outra, você deixa aquela substância que você adicionou, impura. Então, pega lá, de 1 quilo de cocaína, eu coloquei lá 200 gramas de maisena, vamos supor, certo? A gente estudou uns 10 minutos, tá? Eu coloquei 200 gramas de maisena. Pô, então daquele 1 quilo, só 800 gramas correspondem à cocaína. Os outros 200 gramas é maisena. Aqui pode ser a mesma coisa? Pode. Desses 198 miligramas, por exemplo, 60% seria só fosgênio. E o resto? Porcaria. E a gente vai lembrar sempre o seguinte, porcaria não reage. Tranqueira não reage. Tudo bem? Impurezas não reagem. Então, se eu colocar uma impureza aqui para reagir com a água, essa impureza não vai reagir com a água. Só vai reagir o que tem da substância. Tudo bem, pessoal? Isso aí seria reagente impuro. Para eu chegar nessa equação, por exemplo, eu posso partir de duas etapas anteriores. Ou seja, eu tenho 3 reações no mesmo sistema. E aí, eu vou começar a embutir nos nossos raciocínios essa impureza. Eu vou embutir no nosso raciocínio essas reações sucessivas. Eu vou embutir o rendimento, se rendeu 100%, se não rendeu 100%. Eu vou embutir reagente em excesso. Pode ser, por exemplo, que eu coloque esses 198 miligramas em uma piscina olímpica de água. Pô, eu tenho um excesso de água, eu não vou formar só essa quantidade de HCl, eu tenho esse cara diluído na piscina olímpica. Então, então a água está em excesso? Sim, está em excesso. Então, pessoal, é assim. A partir de agora, eu vou começar a agregar raciocínios dentro desse aspecto geral aqui. Tudo bem? Vamos para o segundo, ver o que ele fala. Ah lá, ele já fala sobre volume. Tá? Então, deixa eu apagar aqui, a gente faz esse porque está faltando um pouco tempo.
Ô, pessoal, responde uma coisa para mim. Na sinceridade, não está cansativo assistir 1h30, ou praticamente, né, 1h20, né, na realidade. 80 minutos de aula seguido, não está pesadão para vocês, não? Quer dizer, 80 da minha parte, Só né? dá um pouquinho de fome. Um pouquinho, filho. Nem me fala em fome. Ah, professor, eu tô achando tranquilo por enquanto. Por enquanto está tranquilo? Eu Eu acho que também fico tô menos. achando. Eu acho que Eu acho que depende do dia, né? Se eu estiver muito cansado. Eu tô fico menos falando... cansada do que presencial, assim. Eu prefiro presencial, mas eu fico menos cansada, assim, assistindo de casa. Ah, sim, não igual. Gente, é assim, ó. O papel nunca vai faltar no planeta, isso é fato. Mesmo que informatize tudo, vai ter que ter papel, tem que ter algum registro. Professor nunca vai faltar no planeta. Se você não tem quem ensinar você alguma coisa, acabou o mundo. A não ser que o povo seja autodidata. Mas por que eu digo? Aula sem a presença do professor é muito complicado. Esse EAD, eu acho legal. Eu estou em casa, eu estou no conforto, vocês também. Às vezes assistindo do celular, às vezes assistindo no seu computador, né? No seu canto, no seu espaço. Tá ali junto com o marido, com a mãe, com o pai, com a namorada ali esperando, tal. Beleza, o namorado, enfim. Mas o presencial, ele é muito melhor. Eu acho que a interação é mais legal, né? Mesmo porque aí o que vocês estão vendo, vocês não estão vendo minha cabeça. Vocês estão vendo do pescoço para baixo, certo? Até aqui o canto da lousa aqui. Essa impessoalidade é que assim eu não acho muito legal no EAD. Mas por que eu perguntei para vocês? Não é por maldade, por nada. Eu quero saber para isso ditar o ritmo da aula. Porque assim, ó, os alunos, por exemplo, de ensino médio, nas escolas que eu trabalho, nós estamos sendo orientados para fazer videoaulas para eles assistirem de 15 minutos. É uma videoaula de 15 minutos, lista de exercícios para eles resolverem e meia hora, 40 minutos para tirar dúvida. Entendeu? É assim que as escolas estão fazendo. Então, por isso que eu perguntei se não estava cansativo, porque, para mim, isso aqui é muito bom. A gente ganha muito. Ao invés de videoaula de 15 minutos, dando só o beabá, a gente vai ganhar muito aqui, em lousa, certo? Com esses vídeos nossos aqui. Agora, eu pergunto porque meu filho, por exemplo, ele está fazendo essas aulinhas live, né? Imagina uma criança de 7 anos sentada de manhã, das 7 às 10h30 da manhã. Das 8, perdão, às 10h30 da manhã. Os caras reclamam, às vezes, da gente postar vídeo de 20 minutos. Reclamaram numa escola, tem professor postando vídeo de 20 minutos, demora muito. Por isso que eu estou perguntando para vocês, tá? Mas se para vocês está indo tranquilo assim, e olha, para uma sexta-feira, 10 horas da noite, 15 pessoas me aguentando falar aqui, Jesus, está muito bom. Tá? Se está bom para vocês, então, maravilha. Isso, eu gostaria de salientar que vocês estão saindo na frente das outras escolas, beleza? Essa aula presencial aqui, semipresencial, vamos colocar assim, né? Só de barriga e lousa, é muito melhor para vocês do que como eu falei, uma videoaula de 15 minutos. Certo? A gente pode interagir, vocês podem perguntar, tem plantãozinho também, que acho que é das 4 às 5, uma coisa assim. Então, vocês estão à frente da escola, foi o que a Karine pediu para a gente. Então, eu só queria esse feedback, tá? Vamos aqui, ó. Vou fazer a combustão do metano, só para a gente encerrar. Professor, Pode falar. tem quanto tempo para acabar a aula? Tipo assim, não vai terminar a reunião, não, né? 3 minutos. Você acha que você consegue? O senhor consegue, eu não sei. Jesus, você pode ter certeza, ele consegue. Aqui, se eu interpretar com vocês, já tá bom. A aula que vem eu termino. Vocês notaram que aí embaixo tem dados do exercício? Rola aí para baixo, tem lá massa molar do CH4 16 gramas e constante universal dos gases R igual a 0,082. Eu vou fazer um diferente aqui com vocês. Quer ver? Ó? Digitem aí ou anotem no caderno. Ó,
volume molar dos gases. Anotem no caderno ou aí no computador mesmo, se você tiver como editar. Coloque assim, ó. Volume molar dos gases a 27 graus Celsius e 1 atm, que é o que está no exercício aqui, ó. Certo? 27 graus e 1 atm, depois ali de CO2 medido, né? Então, volume molar dos gases a 27 graus e 1 atm é igual a 24,6 litros por mol. Agora, gente, eu não preciso necessariamente falar em massa. Lembra que eu falei da água? 24,6 6 por mol. 24,6 litros por mol. O que significa isso para vocês? O que significa 24,6 litros por mol? Parece uma constante. Na realidade, a constante foi o que ele passou aqui nos dados, que a gente aproxima o valor real do ideal, tá? Porque nós não temos gases ideais no planeta, nós temos apenas os gases reais. Então, gente, é assim, ó. Por exemplo, na Avançar tem 15 alunos por sala. Então, significa que cada sala tem 15 alunos. Se aqui são 24,6 litros por mol, significa que cada mol tem 24,6 litros. Então, ao invés de eu chamar... Entendeu agora? Ao invés de eu chamar de 2 xícaras, por exemplo, no caso da água, eu vou fazer 2 vezes 24,6 litros. Professora, eu não entendi. Fala isso de novo. Ó, por exemplo, aqui ele é gás, não é? E a água é gás também, não é? Ao invés de eu chamar aqui de 2 xícaras de água, ou 2 mols de água, eu posso fazer aqui 2 vezes. Quanto vale uma xícara em volume no seu medidor? Para nós aqui vai valer 24,6 litros. Porque aqui é gás, ó. Entendeu? Mas, professor, A mesma coisa aqui. Pode falar. você falou também da temperatura, medida 27 graus Celsius e 1 atm. Se isso Só mudar, vai nessa... mudar alguma coisa também? Sim, muda.